Salve, salve, povo de Deus! E é isso aí, nosso bate-papo de hoje é sobre o primeiro capítulo do livro Faça Mais e Melhor, de Tim Challies, um livro pequeno, prático, sensacional. Ele vai trazer aqui um guia prático para a produtividade. Eu estou aqui com Daniel Bartolo. Prazer inenarrável estar aqui com você, Charles. Sensacional, é nóis. E Matheus Piva. É um prazer estar aqui com vocês, vai ser muito bom o nosso papo. Show de bola. Nosso bate-papo, como eu disse, vai girar em torno desse primeiro capítulo do livro de Tim Challies, que tem o título O Nosso Propósito. Ele vai falar sobre o nosso propósito, faça mais e melhor. E onde ele aponta que todos nós temos um propósito. E este livro, de muito fundamento, de teologia, de base bíblica, mas algo muito extraordinário que eu achei nesse livro pequeno, mas, como eu disse, sensacional, é que o Tim fala sobre a sua própria vida. Ele dá dicas, ele guia o leitor a olhar para a vida dele e ele traz essas dicas importantes para nós. Esse não é um livro exaustivo, ele não faz longas citações, ele não dá muita volta, ele apenas nos orienta para não pularmos os fundamentos do início do livro, né, para a gente já caminhar para a prática. Então ele diz, olha, não pule etapas, leia desde o início, porque é um livro sensacional de cerca de 123 páginas. É interessante que ele afirma o seguinte: não queremos que você trabalhe mais horas ou passe menos tempo com sua família e amigos. Não queremos que você assuma novos projetos e sobrecarregue sua agenda. Quero que você faça mais o bem. E ele continua, talvez você esteja sentindo aquela sensação desagradável de estar negligenciando algumas responsabilidades da vida. Então, Tim traz essa perspectiva neste guia prático sobre a produtividade. Ele vai afirmar que a vida não é apenas fazer uma sucessão de coisas ao mesmo tempo, encher a nossa agenda, lotar o nosso cotidiano de coisas. E ele diz, você pode levar uma vida tranquila, organizada, confiante, você pode deitar tranquilo no seu travesseiro e dormir sossegado. Como? E é isso que a gente vai tratar, conversar um pouquinho hoje. Então, propósito, chamado, responsabilidade, organização, é sobre isso que a gente vai conversar. Mas é interessante notar como o Tim é muito prático. Ele fala dessa produtividade com uma leveza incrível. E Tim, o propósito dele é mostrar que a produtividade está atrelada ao propósito da nossa existência, para que nós nascemos, por que nós nascemos, a razão da nossa existência. Então vamos falar um pouquinho de propósito. E Daniel, por que é importante? Qual o propósito último de Deus? E o Tim traz isso muito legal no livro, essa base teológica, podemos assim dizer, esse fundamento. Por que é importante? Qual o propósito último de Deus ao nos criar? Então vamos lá, como um bom presbiteriano, a gente costuma sempre olhar para as nossas confissões de fé e os nossos catecismos, né? O Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta é exatamente referente a isso. A pergunta que está lá é: qual é o fim principal do homem? E a resposta diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que envolve a nossa vida, ela tem um alvo principal, a glória de Deus. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então, eu acho que a primeira pergunta do nosso catecismo é essencial para entendermos o nosso propósito de vida. No livro, Tim Challies, ele diz que todos em algum momento nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos. Por que eu estou aqui? Bem, se você pensar no popular, a gente sempre já se perguntou: o que de fato eu faço aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual a razão, né? E eu concordo com ele, porque eu já me fiz essa pergunta várias vezes, eu já estive em diversos lugares. Sim. Que eu me perguntava para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas, assim como o catecismo ele responde de forma prática, a Bíblia, que é a nossa fonte de instrução e sabedoria para a vida, também nos responde quanto a isso. Se a gente for lá em Romanos 11:36, ele diz que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então, todas as coisas elas devem convergir na glória de Cristo, na glória de Deus. Toda a história caminha para que Deus seja manifestado. Ou seja, toda a história ela vai convergir na glória de Deus.
Isso inclui toda a nossa existência, todos nós. Essa verdade ela deve nos trazer a consciência de que Deus nos criou para que Ele seja glorificado por nós e através de nós. Isso nos tira do centro. Melhor, essa consciência coloca Cristo no centro da nossa vida. Tim Challies, ele diz nesse livro uma frase muito interessante. Ele diz: você não é o centro da vida. Você não é a estrela de seu programa. Se você vive para si mesmo, para seu próprio conforto, para sua própria glória e sua própria fama, está ignorando o seu verdadeiro propósito. Deus criou você para a glória dele. Então, complementando o que o Tim Challies está dizendo aqui, ele também nos leva a caminhar a nossa reflexão para um outro sentido também. Uma pergunta: para quem nós fazemos as coisas? Você faz as coisas para agradar pessoas, pensando no que os outros vão achar, ou você está pensando exclusivamente na missão de Deus e na necessidade que nós, como discípulos de Jesus, temos de proclamar o Evangelho? E aí tem 2 textos na Bíblia que refletem esta verdade, que é 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E temos Gálatas 1,10 também que diz: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, se nós precisarmos fazer as coisas para agradar as pessoas, ou até agradar a nós mesmos, nós inevitavelmente vamos deixar o centro da missão de Deus e o centro da sua vontade. Então, se a glória de Deus ela não for o norte da nossa missão, não for o fim e o alvo principal, um conselho muito importante que eu sempre dou é melhor a gente não dar o próximo passo. Interessante. E é incrível que o Tim ele fala isso com uma propriedade muito, muito legal, né? Ele fala isso de maneira que ele fala, olha para a própria vida, ele traz isso para o leitor e apontando assim, olha, a sua vida não é sua. Uhum. Você não faz o que você quer. No fim das contas, o propósito último da nossa vida é glorificar a Deus. E talvez as pessoas pensam assim, essa era uma coisa também que eu pensava muito, como que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Como que eu posso fazer isso no meu cotidiano? E Mateus, essa é a grande indagação que surge na mente das pessoas, né? Como que eu posso glorificar a Deus na minha vida cotidiana, uma vez que o Tim afirma isso, olha, se não é para olhar para o meu próprio umbigo, como eu posso fazer isso na minha vida, no meu dia a dia, no corre-corre da minha dia, do dia a dia? Essa é uma grande questão, a questão que eu enfrentei muito tempo na minha vida, procurando saber o que eu deveria fazer. Na igreja eu era ensinado que eu devia pregar, que eu devia estar no louvor, ou estar diante de jovens, liderando jovens. E não que isso não seja glorificar a Deus, isso é glorificar a Deus. Mas nós precisamos desenvolver estratégias de viver isso no nosso dia a dia. E o livro ele apresenta para a gente que glorificar a Deus é praticar boas obras. E boas obras a gente pratica em qualquer lugar onde a gente esteja. Quer seja com a nossa família, com nossas mães, nossos pais. Um ato de lavar a louça já é um ato de uma boa obra. Posso tornar a vida da minha mãe muito feliz. Legal. Se eu lavar uma louça, não é? Como também ajudar uma velhinha a atravessar uma rua, dar o dinheiro para alguém que precisa, acolher o pobre, o necessitado. No meu trabalho, ser gentil. As pessoas estão enfrentando crises o tempo todo, pessoas cansadas, pessoas com depressão, com ansiedade. E se eu me compadeço a essas pessoas, se eu sou atento à dor alheia, então eu pratico boas obras. Eu acho que é por aí. E às vezes a gente não percebe o quanto é valioso a nossa atitude em relação a outras pessoas. Quando nós amamos outras pessoas, nós praticamos boas obras. E é interessante a gente trazer esse fundamento, e o Tim faz questão de levantar essa temática logo no início do seu livro, né, sobre o propósito, sobre a produtividade, apontando o aspecto das boas obras. Sim. Em outras palavras, está dizendo assim, a produtividade é fazer o bem às pessoas. É mais comum do que a gente imagina, mas é interessante que esse ato de glorificar é muito abrangente. Se a gente for parar
Obviamente, ficaríamos horas falando sobre o mesmo tema. Mas a gente fala de Jesus, a gente ora, o cristão lê a Bíblia, né, tem sua prática de fé, tem os seus compromissos, às vezes semanais, às vezes mais no final de semana ou no início da semana aos domingos. Sim. Mas o Tim, ele dá esse fundamento, parece que ele cria um fundamento mais abrangente, né, na prática. E vamos falar desse propósito da existência em relação ao que fazemos diretamente com as pessoas, num aspecto mais relacional. Sim. E aí, Daniel, a pergunta que fica na nossa mente eu glorifico a Deus realizando boas obras? E outra pergunta, o que de fato são boas obras? É bom a gente ter em mente essa distinção, ou se é que há essa distinção, eu glorifico a Deus, e o que de fato são as boas obras? Olha, aqueles que leram o livro vão perceber que Tim Challies ele responde essa questão de uma forma bem simples. Ele diz que boas obras são tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus e pelo bem do próximo. Mas só responder isso nós vamos ficar com a dúvida sobre o que de fato nós devemos fazer. Então, ele segue essa questão com uma outra pergunta. O que são essas boas obras? É fazer ação social? É praticar a caridade? É ofertar e dizimar na igreja? É se envolver e servir nos mais diversos ministérios das comunidades cristãs? É se voluntariar em serviço de assistência social? Bom, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que ela vai nos instruir do seguinte sentido. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 10, diz o seguinte: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que cada um de nós andássemos nela. Este texto nos deixa algo bem claro. As obras não trazem méritos para nós e nem para a nossa salvação. E nem são pré-requisitos para a nossa fé. Pelo contrário, as obras são frutos esperados da nossa regeneração em Cristo e, portanto, é uma consequência inevitável na vida daqueles que são salvos em Cristo. Bem, se formos olhar para isso, Paulo também diz lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Agora, quais obras que somos chamados a fazer? Essa pergunta é a que Tim Challies tenta responder no livro. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, dia a dia ele vai transformando o nosso coração e vai colocando em nós um desejo ardente de servir e abençoar as pessoas. Tanto que, tanto no texto de Efésios como de Filipenses, nos aponta para isso. E somos levados a perceber sobre aquilo que Deus faz através de nós. Para que a glória dele seja exaltada e para que seu reino seja conhecido em nossa casa ou em qualquer lugar que nós estivermos. As obras que temos que fazer já foram preparadas por ele de antemão. Então o próprio Deus já determinou para nós as obras que nós temos que fazer. Então fica a pergunta, como é que nós podemos então praticar essas boas obras? Tim Challies ele aponta para a simplicidade da vida. E eu achei muito interessante isso, porque ele aponta para a singeleza de nossas ações. Ele diz aquilo que a própria palavra nos instrui. E não faltam exemplos nas Escrituras para a gente perceber isso. Nós podemos começar, por exemplo, praticando os 10 mandamentos, ou amando o nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta, praticando os frutos do Espírito. Podemos também praticar as boas obras, e o Piva já deu alguns exemplos interessantes sobre isso, mas podemos praticar sendo bons pais, que educam e corrigem os filhos no temor e amor do Senhor, que ensina a palavra de Deus aos nossos filhos, sendo bons maridos ou boas esposas que amam seu cônjuge, que são fiéis e leais ao casamento, que amam as suas esposas ou os seus maridos, sendo bons empregados, bons patrões que fazem bem aos seus funcionários e aos seus clientes, que entregam sempre o seu melhor, que procuram ter um relacionamento com Deus e dedicam-se às práticas espirituais, que manifestam o reino de Deus nos locais onde eles estão,
no nosso bairro, no trabalho, na casa, nos estudos, nos negócios, aonde quer que seja a nossa função dentro da sociedade tão plural como nós temos. Ou seja, tudo aquilo que norteia a nossa vida deve ser reflexo da vida de Jesus. Então, praticar essas boas obras é viver para fora de si mesmo, é olhar para os lados e fazer algo que beneficia o outro em ambientes que necessitam da presença de Cristo. E aí, 1 Pedro 4, 10, 11, diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na forma que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, nós somos direcionados a sermos instrumentos do Senhor, fazendo bem, não importa a quem. Agora, nós somos capazes? Porque às vezes é muito difícil da gente olhar para dentro de nós e achar a capacidade de fazer essas boas obras. Sim. Eu digo que sim, nós somos capazes, se nós deixarmos a presença do Espírito Santo fluir através de nós. E essa é uma coisa interessante É. de se pensar, porque como o Tim sustenta e ele traz no seu livro, a ideia que ele abrange assim é exatamente esta. Olha, temos o exercício espiritual, podemos assim dizer, ler a Bíblia, orar, né, ter relacionamento com as pessoas, mas ele parece dizer assim, fazer boas obras é tão espiritual quanto, tão necessário quanto. E isso vem à mente das pessoas às vezes, mas eu não sou capacitado para isso. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu não consigo realizar, eu não consigo fazer. Em que devo me apegar? De onde vem essa capacitação? Mateus, essa é uma pergunta importante. Sim. Né? Em que as pessoas podem se apegar e ver e sentir assim, não, aqui eu terei capacitação para realizar essas boas obras que o Tim tanto sustenta no seu livro. Certo. Eu gosto muito daquele texto que diz: sem mim, nada podeis fazer. É Jesus dizendo. Né? Exatamente. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. É Jesus que nos capacita a missão, a fazer boas obras. Tudo que fazemos de bom, isso vem de Jesus, da graça que Ele nos provém. Nós podemos achar que podemos fazer coisas, mas essas coisas são insignificantes sem a graça de Jesus. Sem o Espírito Santo nos abençoando, nos usando. Os frutos que recebemos, que ouvimos falar, há pessoas que aparecem às vezes na nossa vida, falam: nossa, aquela vez você me fez tal coisa, e aquela coisa me impactou. Aquilo é fruto do Espírito Santo. A gente não pode gerar isso. E isso realinha até a motivação do porquê está fazendo. Sim. Né? Não é só uma coisa... obviamente que tem o princípio bíblico e a gente aponta isso como é Cristo que nos capacita, é Jesus que nos capacita, é o Espírito Santo que nos capacita, mas isso também é uma forma de realinhar as nossas motivações. É por que eu estou fazendo. Exato. É exatamente porque estamos em Cristo. Sim. Né? Tem um texto em Lucas 17:10 que diz assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa consciência, né, nós somos servos inúteis, fazemos o que o Senhor manda, não se realinha, porque aquilo que fazemos é para o Senhor, não é para nós. Não fazemos boas obras para sermos bem elogiados, aprovados, aplaudidos, reconhecidos, não. É para a glória de Deus. E é interessante, porque essa proposta de produtividade está toda atrelada a esse conceito, a esse fundamento. E a gente está falando de serviço, né, de produtividade bíblica, podemos assim dizer. E essa palavra produtividade está muito em alta. Na verdade, ela nunca sai de moda, né? A gente vê isso nas empresas, a gente vê nas organizações. E interessante como que o Tim traz essa proposta de ser produtivo, né, no fim das contas, fazer o bem, praticar boas obras. Né? Depois ele vai ser mais prático, vai trazer alguns conceitos e algumas dicas mais práticas. Mas vamos focar, trabalhar esse conceito de produtividade.
Daniel, é interessante a gente pensar isso. Produtividade é sinônimo de fazer tudo ao mesmo tempo? Como o nosso ouvinte pode compreender melhor isso? Que de fato é essa produtividade que o Tim está trazendo para nós e o que isso tem a ver com o meu propósito, a razão da minha existência? Esse livro aqui, Faça Mais e Melhor, é exatamente tratar a questão da produtividade, de como nós podemos melhorar a nossa agenda, evitando que os ladrões da nossa agenda tomem conta de tudo aquilo que nós temos que fazer. E eu me identifiquei muito com esse livro, porque quando eu li ele trouxe, por mais que ele trata a questão pastoral, ele também trouxe muito questões do meu dia a dia no ambiente profissional. E produtividade é uma palavra muito usada no ambiente corporativo. Toda grande companhia, ela requer e exige de nós uma entrega eficaz e muito grande de produtividade. Portanto, antes da gente transportar isso para o ambiente bíblico e eclesiástico, a gente precisa entender o que essa palavra realmente significa e implica. Quando a gente fala em produtividade, ela vai muito além sobre falar simplesmente de que, olha, você tem que produzir mais, você tem que entregar mais. E falar em produzir mais e entregar mais numa sociedade tão corrida e tão acelerada que nós vivemos, parece que é colocar uma carga muito grande em cima das pessoas. Mas não é isso. Estamos falando, por exemplo, quando a gente fala em produtividade, sobre otimizar uma gestão, melhorar processos, simplificar burocracias, agilizar o serviço e a qualidade da entrega do seu produto. Estamos falando também em fazer mais com menos. Então, ser produtivo é otimizar o seu trabalho, gerando mais resultado com menos esforço. Porém, para a gente alcançar essa meta, a gente precisa ter algo que falta em muitas pessoas, que é planejamento. E isso é um problema do brasileiro. O brasileiro não sabe se planejar. E é algo que a gente precisa aprender, a ter planejamento para melhorar a nossa entrega. Está sempre correndo, né? O tempo todo. Exatamente. Sempre correndo. Então, dando um jeitinho brasileiro. Exatamente. Então a gente precisa parar e olhar para todas as nossas atribuições, listar todas elas, olhar para aquilo que nós chamamos dentro das empresas de pain points ou blockers. O que é isso? É aquilo que mata a sua agenda. É aquilo que tira os seus resultados. É aquilo que traz a dor para o seu dia a dia. Então, isso também é aquilo que traz para você oportunidades de você ter melhorias. Então, quando nós falamos de produtividade, nós estamos falando também em retirar tudo aquilo que não agrega mais valor ao seu negócio e à sua agenda. De tal maneira que você consiga entregar muito mais do que você entregava, com um esforço muito menor do que antes. Então, produtividade é um sinônimo de fazer tudo ao mesmo tempo? Porque há pessoas que acham que querem abraçar o mundo e fazer tudo. Não, muito pelo contrário, de maneira nenhuma. Aliás, a gente precisa aprender uma grande premissa para nós. Quem faz tudo, não faz nada. E quando todos fazem tudo, ninguém faz nada. O próprio Tim Challies, ele fala isso no seu livro. Ele diz, você não precisa fazer tudo. E não tente fazer tudo. Não precisamos abraçar o mundo, não precisamos nem carregar o peso do mundo. Aliás, Cristo já carregou esse peso por nós. E é interessante, né? Porque hoje em dia você fala assim, hoje eu estou um tempo ocioso. Uhum. E as pessoas falam assim, mas como? Como que isso é possível? Se elas não falam diretamente, elas pensam. Sim. Já cria um pré-julgamento, assim, né? Então, o sinônimo de gente que trabalha, que é de sucesso, é gente que tem agenda lotada, é gente que está sempre correndo, é gente que não tem tempo, né? Não, tô em casa, tô parado, tô tranquilo. Não, mas como? Que preguiça é essa? Né? As pessoas já brincam nesse sentido. Mas o Tim está quebrando esse paradigma, né? Sim. Agora, pensa... Vamos olhar para o que o salmista diz, lá em Salmos 127, no verso 2, que ele diz: inútil nos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme.
Então, qual é o ensino aqui? Primeiro, o chamado é olhar exatamente para a nossa agenda, de tal maneira que nós possamos otimizar o nosso tempo e a nossa agenda para que a nossa vida tenha uma melhor qualidade. E é um chamado também a um descanso. Sim. É entregar a Deus as nossas preocupações, né? É ter a certeza de que Deus soberanamente está no controle de todas as coisas e não há nada que foge das mãos dele. Agora, continuando um pouco, indo mais adiante, se a gente for lá para Atos, no capítulo 6, a gente percebe que havia naquele tempo um grande crescimento do número de discípulos de Jesus e estavam se multiplicando seus seguidores. A demanda dos apóstolos estava crescente. E quando você olha o texto, nós percebemos que causou uma certa murmuração dos líderes que já não davam mais conta da demanda. A agenda que estava sendo proposta, naquele momento para os discípulos, estava roubando o tempo pelo qual eles haviam sido chamados. Então, qual que é a instrução que eles deram? Se você olhar o verso 2 e 3, os 12 eles convocam a comunidade de discípulos e eles dizem exatamente isso. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ele está falando aqui especificamente da escolha de diáconos da igreja, né? Sim. Então, o que a gente pode aprender com isso? Aqui está uma clara instrução para nós a sermos produtivos e nos organizarmos para não perdermos o foco do nosso chamado. Então, a produtividade ela não dá o propósito, mas ela te ajuda a viver o seu propósito de forma objetiva, clara, intencional e com qualidade. Interessante. Como que o Tim amarrou muito bem isso, né? Sim. E agora, percebe uma coisa. Tim Challies, ele define isso de forma muito objetiva. Ele diz assim, produtividade é administrar os seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Então a gente começou falando lá sobre a glória de Deus, o que nós podemos fazer para a glória de Deus, e aqui ele está agora falando assim, olha, tudo bem, agora nós temos uma agenda a cumprir, mas a gente precisa tomar cuidado para que a agenda não mande em nós, né? Então, quando a gente volta para Atos, o que os 12 determinaram ali? Eles tentaram remover de sua frente os ladrões de sua agenda e colocar homens chamados por Deus para cuidar de outras demandas dos ministérios da igreja. E ele complementa dizendo que a produtividade na ótica bíblica, ela chama você a dedicar a sua vida inteira a esse grande objetivo de glorificar a Deus e fazer o bem às pessoas usando os seus dons, talentos, dons espirituais em áreas que você é naturalmente apto e melhor a fazer. Isso vai fazer com que você aprenda a administrar o seu tempo dentro das 24 horas do dia. Sensacional. O dia só tem 24 horas. Isso faz com que a gente também aprenda a administrar a nossa energia e força em toda a nossa rotina, naquilo que é a nossa paixão primeira, naquilo que exatamente nós fomos chamados para fazer. Isso implica em pegar todas essas coisas e aplicá-las de forma responsável, com um objetivo final, que é fazer bem às pessoas. Então fica a pergunta, o que você faz de melhor? Qual é a sua profissão? Qual é a sua paixão, o seu chamado? Precisamos usar isso para o bem das pessoas. Exato. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os ladrões da nossa agenda e com aquilo que tem tirado a nossa energia do que realmente importa. A gente vê muitas pessoas desgastadas porque elas estão cuidando de demandas que elas não deveriam estar cuidando, porque até Sim. tem outras pessoas para administrar essas Sobrecarregadas, né? Às vezes vivendo um chamado ou fazendo algo para aquilo que ela não foi chamada. Uma síndrome de Messias, né? Se eu não fizer, Exato. não tem como fazer. Exatamente. As pessoas estão entrando no burnout. Se torna um peso, né? Se Sim. torna um problema depois. E complementando,
eu ouvi uma frase de um amigo e ele mandou para mim no WhatsApp dizendo assim: pastores estão enterrando o chamado pensando na treliça. Eles não percebem, mas a treliça sufocam eles. E aí eu recomendo muito ler um outro livro, que é A Treliça e a Videira, que te tira o foco das coisas e te leva a pessoas. Porque muitos estão deixando a agenda mandar em nossas demandas, não o contrário. Muitos estão preocupados com as coisas e quando nós deveríamos focar em pessoas. As coisas, elas são um instrumento para nós. Tudo isso aqui, microfone, câmera, som, áudio, tudo isso são coisas. Nós usamos como instrumento com foco de abençoar pessoas. O alvo final é fazer bem a essas pessoas. Então, o que tem acontecido com muitos pastores e líderes? É tirar o foco daquilo que é primordial para a agenda do pastor, para a agenda do líder de ministério, ou até para as pessoas que são profissionais nas mais diversas áreas. Isso tem acontecido também com muitas pessoas que servem ministérios e suas profissões. Essa é uma verdade que a gente precisa se atentar, porque líderes, pastores e cristãos, no geral, pessoas que trabalham em organizações, em empresas, né, quando o foco, eu acredito que isso está mudando um pouco, né, com o caminhar dos anos, e a pandemia demonstrou isso, né, que o foco principal deve ser as pessoas, fazer para as pessoas, olhar para as pessoas, né? E muito bem, para a gente caminhar para o nosso encerramento, para terminar o nosso bate-papo produtivo, gostou do link? Podemos levantar aqui alguns inimigos dessa produtividade. O próprio Tim fala um pouco sobre esses inimigos, né? Esses problemas, esses obstáculos que se levantam para a produtividade, essa produtividade bíblica, podemos assim dizer. E, Mateus, falar um pouquinho desses inimigos, desses obstáculos a essa produtividade. Por que eles são tão danosos? Tá. Então, o Tim ele apresenta alguns inimigos, né? Uma é a preguiça que impede a gente fazer as coisas, ou também, como aparece às vezes pra gente, a gente não percebe, que é a procrastinação, né? Que é uma preguiça disfarçada. Deixa pra amanhã, né? Eu não sou preguiçoso, né? Vou fazer, mas não agora. Exatamente. A gente vai deixando e vai caminhando e a vida corre. Porque ficar em pé se eu posso sentar. Então, exatamente. E, inclusive tem aquele texto em Provérbios, né? Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Texto muito conhecido. É enfático. Outra coisa é o excesso de ocupações. Uma pessoa que o tempo todo está ocupada. Ela não sabe dizer não. Então aparece uma coisa para ela fazer, ela faz. Aí aparece outra coisa e ela vai ficando cheia de coisa para fazer e realmente ela não tem tempo. Então ela fica sobrecarregada e ela não consegue ser produtiva porque ela é um ser humano. Ela não é uma máquina, consegue trabalhar o tempo todo, estar bem o tempo todo, ser útil o tempo todo. Não, ela precisa de descanso, ela precisa de passar tempos de férias, períodos sabáticos para poder descansar. Prato cheio para as questões emocionais, né? Porque vem sobrecarregando, vai sobrecarregando, não consigo dar conta. Uma hora a bomba explode. Exato. Né? A mente não suporta, porque nós somos humanos, como você mesmo disse. Lembrei agora de um livro, né, que chama Andando com o Tanque Vazio. Um livro muito bom que nos mostra, né, que às vezes começamos a caminhar com o tanque vazio. Começamos a pregar, ensinar e não percebemos que precisamos de descanso. Às vezes é o domingo, né, nós negligenciamos para o descanso, porque na verdade temos que preparar a mensagem, sermões, como pastores, seminaristas, presbíteros. Mas outras pessoas que têm um domingo livre, às vezes não descansam num domingo, né? Ficam lá fazendo outras coisas, trabalhando. Quando não fazem, assim, realizam coisas no dia a dia, a mente, né? Tá trabalhando, já tá pensando na segunda, na terça, na quarta. Sim. Já tá tentando organizar, mas na verdade isso é uma falsa ilusão, né? É uma ilusão, na verdade. Exato. Né? Eu estar na minha mente trabalhando, às vezes nem vai acontecer aquele problema que eu estou pensando. Sim. Eu tô já sofrendo antes da hora. Tem um outro livro que eu indico bastante, chama Sociedade do Cansaço. Ele vai trabalhar alguns aspectos. Ele fala muito que o inquieto, para a nossa sociedade atual, ele vale muito, porque ele está o tempo todo produzindo. Esse tipo de pessoa que a gente está falando aqui, pessoas ansiosas, que estão tentando produzir o tempo todo. Mas há também um outro nível de pessoas
que são aquelas pessoas que são super ocupadas, mas são preguiçosas. Elas se envolvem com várias coisas, mas assumem essas responsabilidades sem cumprir essas responsabilidades. Interessante. Ela topa participar de tudo, mas quando é necessário mesmo, ela fala, não, agora eu não posso, daqui um pouco eu vou fazer, né? Dá mais um tempinho. Então fica um negócio muito, muito ruim, né? Porque a pessoa fica se interagindo, assim, participando disso, mas de maneira superficial, né? Ela não é íntegra naquele tempo. Não está engajada. Não está engajada, né? isso. 100% ali. E você sabe que nós temos duas coisas. A primeira coisa é a gente precisa aprender a falar não. Exatamente. Isso, né? A gente fala às vezes sim para tudo, vai assumindo coisas demais e coisas além da conta, e isso vai roubando a nossa agenda e as nossas prioridades. E a segunda é o que você falou, da procrastinação. Eu deixo isso aqui para amanhã, mas amanhã você vai ter isso e mais alguma coisa. Exatamente. Então, você vai tomando um volume de deveres da sua agenda que acaba também gerando um cansaço. E nós vivemos numa sociedade muito cansada. Sim. Com certeza. E interessante, porque nunca na história se vendeu tanto ansiolítico, tantas pessoas com problemas, né, nesse sentido. E a gente é humano. Então, esse chamado do Tim, para esse guia prático que ele nos traz, que é uma riqueza para todas as pessoas, para líderes, para pastores, para pessoas, né, que têm seus trabalhos aí comuns no dia a dia, é um convite a repensar a rotina, a vida, né, a rota das suas vidas. Só uma coisa que eu queria falar, né, para todos que estão nos ouvindo, a gente está aprendendo também a viver isso, né? A gente não somos experts de produtividade. Eu, pelo menos, estou aprendendo e falho muito em ser produtivo, em me organizar, em ser bem certeiro naquilo que eu quero fazer. Vamos olhar para Jesus, né? Lembrar daquilo que ele nos capacita, que dele que vem a força para a gente viver tudo que a gente precisa viver. E a gente se perdoar também, né? Quando falhamos, ter esse auto-perdão. Não se cobrar tanto, poder melhorar, né? Com certeza, esse é o caminho. E sempre lembrar do chamado de Jesus, né? Quando nós estamos sobrecarregados, vinde a mim. Ele fala, vinde a mim. Então a gente sempre pode encontrar descanso em Jesus. A gente precisa ter isso em mente. A gente não vai dar conta jamais de tudo. Então descansar no Senhor é prioritário para a gente não perder o foco da nossa agenda, nem a nossa sanidade mental e cuidar do nosso coração. Com certeza. Tem aquele texto em Isaías, né? Falam, né? Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Exatamente. Como águias. A Bíblia aponta guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Muito bem. Nós estamos caminhando para o final. Quero agradecer Matheus Piva pela sua participação. Um privilégio. É nóis, estamos junto. Daniel Bartolo também. Muito obrigado aí pela sua participação, contribuições. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos e que venham os próximos. Bênção de Deus, vai vir coisa boa aí, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado e até a próxima, se Deus permitir.